Bom, dando continuidade, vamos falar sobre a primeira pessoa administrativa, que é a mais próxima da administração direta, que é a autarquia. Definição jurídica: é uma pessoa jurídica de direito público instituída para desempenhar atividades sob regime de direito público, criada por lei, que vai determinar o seu grau de autonomia em face da administração direta. Então, isso em todas, tá? Mas a lei que vai determinar quão autônoma essa autarquia vai ser. O que significa dizer que a autarquia vai ser autônoma? Ela vai ter um patrimônio próprio, vai ser titular de deveres e de direitos. Os atos que são praticados por ela são atribuídos a ela e não à administração direta. Então, existe uma separação, por mais que muitas vezes nós confundamos o que é administração direta e o que é uma autarquia. Eu já falei por diversas vezes, mas eu acho que o exemplo mais claro na nossa cidade, né, Florianópolis, é a UFSC. A UFSC é uma autarquia, ela se diferencia da administração direta. Existe poder de escolha, ela escolhe o que vai fazer. Ela tem dever de obediência ao MEC? Tem, obviamente que tem, mas todas as instituições de ensino têm dever de obediência aos normativos do MEC, por exemplo. Agora, quem é que determina como que está acontecendo agora? Se a universidade vai funcionar ou não vai funcionar? Não é o MEC que vai determinar se a universidade vai fazer quarentena ou não vai. Quem vai determinar isso é o reitor. E o reitor, por exemplo, já determinou. As aulas continuam suspensas até dia 31 de maio. Isso não é uma escolha do Ministério da Educação. O Ministério da Educação é vinculado diretamente ao presidente, certo? Mas a universidade é autônoma em relação às decisões do Ministério da Educação na sua administração. Ela tem obediência, ela deve obediência à determinação legal, determinações normativas do Ministério da Educação, como todas as instituições de ensino devem, mas ela tem autonomia para decidir os seus rumos administrativos. Então, a autonomia dela, ela vai ter patrimônio próprio, vai ser titular de deveres, ela é de direito público. Se vocês entrarem lá na instituição, vocês vão ver que toda a administração é muito semelhante à administração central, a forma da estrutura, a questão hierárquica. E aqui, geralmente, quando eu estou em aula, eu gosto de desenhar, literalmente desenhar para vocês verem o que seria administração direta. Nós estaremos com a administração direta aqui e a administração indireta aqui. Nós temos uma pessoa aqui, a administração central, e uma outra pessoa aqui, que é a administração indireta. Existem vínculos entre essas instituições, é evidente que existem vínculos, mas essa aqui é uma pessoa separada da outra. O que a lei vai definir? A lei que cria uma autarquia, que determinou a criação da UFSC. O que ela vai fazer? Qual é o nome? Qual a sua estrutura organizacional mínima? Depois ela pode-se aumentar a complexidade dessa estrutura. Quais são as competências? O que é competência? É aquilo que a instituição vai fazer. Qual a competência principal de uma instituição de ensino? É ensinar, dar aula, ensino, extensão, pesquisa. A lei vai definir quais são as receitas. Então, como que essa instituição vai se manter? Vocês devem se lembrar de uma polêmica que teve também dos cortes nas instituições de ensino. Esses cortes foram nas verbas chamadas de discricionárias. Agora, sem sombra de dúvidas, você sabe o que é discricionário e o que é vinculado. Mas eram as verbas vinculadas, as verbas obrigatórias, que o governo não poderia mexer. E que verbas, em regra, são essas? Os salários, os vencimentos. Ele não podia mexer nos vencimentos dos servidores. Então, ele mexia na verba discricionária. E a verba discricionária era para um monte de coisa. Então, afetava diretamente o funcionamento da instituição. Os servidores continuavam sendo pagos, mas a instituição não tinha dinheiro. Mas isso estava dentro da autonomia do Ministério, definir quanto iria repassar para as instituições nas verbas discricionárias. Mas a lei tem que estabelecer um mínimo para essa instituição funcionar. A primeira previsão das autarquias está lá no decreto 267. O que diz no artigo 5º desse decreto? A autarquia é um serviço autônomo, criado por lei, personalidade jurídica,
patrimônio e receitas próprios para executar atividades típicas da administração pública. E é isso que diferencia a autarquia de todas as outras instituições. Por isso que a gente confunde o que é realizado por uma autarquia daquilo que é realizado pela administração direta. Porque ela vai realizar atividades típicas estatais, aquilo que se espera do Estado. Então, saúde, educação, controle. Então, as autarquias podem ter poder de polícia, por exemplo, coisa que as outras instituições, as que têm personalidade jurídica de direito privado, não podem ter. Então, ela pode fazer controle, ela pode aplicar multas, pode aplicar sanções. Isso é basicamente o que define a autarquia. E por isso ela é chamada também de longa-manos do Estado. Aqui tem um meme, não é um meme exatamente, mas eu recebi isso num trabalho de um aluno, eu sempre uso isso em aula até hoje, porque eu acho que isso, algumas coisas, algumas brincadeiras ajudam a memorizar melhor a ideia de longa-manos do Estado. Ele colocou isso num trabalho, achando que era muito engraçado. Ele colocou lá, eu fiz um trabalho, uma atividade, uma vez perguntei, eles definiam autarquia, ele colocou lá a nota de rodapé, e eu virei a página e dei de cara com isso. Essa era longa-manos do Estado. Se vocês não sabem o que é isso, aproveitem a quarentena para pesquisar, de repente até baixar o joguinho, né, para jogar. É bem interessante. E eu falei mais uma vez que a autarquia é criada por lei. Reparem que está no artigo 37, inciso 19 da Constituição. A redação anterior está em vermelho. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública. Essa era a redação anterior. A redação atual. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Então, até aqui, ok, a mesma coisa. O que muda? Autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação da fundação. Mas quanto à autarquia não mudou. Só para já adiantar para vocês que o resto mudou. Existem autarquias que não foram criadas por lei? Sim, existem autarquias que foram criadas por decreto, que foram criadas, que surgiram. Por quê? Porque a administração ela está em permanente mudança. A forma de criação, a forma de instituição dessas entidades está em permanente mudança. As instituições também estão em permanente mudança. Elas podem nascer como autarquias e se transmudarem para outra coisa. Isso é plenamente possível, isso acontece o tempo inteiro. Pensem, por exemplo, na CONCAP, que é a CONCAP hoje em dia, e o que ela era antes. A CONCAP era uma sociedade de economia mista que se transformou numa autarquia. Muitas vezes acontece o caminho contrário. Eu tenho uma autarquia que se transforma numa outra instituição. Isso tem muita relação com os poderes que vão sendo atribuídos a essas instituições. Por exemplo, a Fátima. O que era a Fátima? Era uma fundação. Fundação de Amparo, esqueci o T. Fátima era uma fundação. Hoje em dia, o que é a Fátima? Ela mudou o nome, inclusive, para Instituto de Proteção ao Meio Ambiente, o IMA. O que é o Instituto? É uma autarquia. Por quê? Porque como fundação, ela surgiu como uma fundação com personalidade jurídica de direito privado. Só que ela aplica sanções, ela exerce poder de polícia. E eu não posso ter instituições com personalidade jurídica de direito privado com poder de polícia. Como foram atribuídas competências diferentes para ela ao longo do tempo, ela mudou a sua característica. Por mais que ela tivesse, lá na origem, supostamente uma personalidade jurídica de direito privado, na prática, a personalidade dela é de direito público. Então, o que a lei fez recentemente foi simplesmente reconhecer um fato. Então, existem sim autarquias que não foram criadas por lei, existem empresas que não foram criadas nem autorizadas por lei, existe de tudo. Alguns exemplos de autarquia, para não ficar só falando da UFSC. Banco Central, as agências reguladoras, tá? Todas as agências, todas é uma palavra forte. Pode ter alguma agência que tem o nome de agência e não seja autarquia. Mas isso, o que importa muito mais para uma instituição é o que ela faz
do que o nome que é dado ou atribuído a ela. Então, por isso que eu vou ter fundações autárquicas depois. Essa é uma parte que, na verdade, demonstra a bagunça que é a realidade. A realidade, ela não é, organizada e não formada de uma forma racional. A realidade vai se transmutando de acordo com as necessidades, com as vontades políticas, e na estrutura da administração a gente percebe isso de forma muito clara, porque as coisas mudam muito. Tanto que às vezes eu dou exemplo de coisas, tipo, essa instituição é uma autarquia, eu vou olhar lá, ela não é mais uma autarquia, ela mudou. Ela virou um órgão do governo, ou o contrário, era um órgão da administração direta e já se transformou numa autarquia. Conselho de Defesa Econômica, o CAD, Conselho de Desenvolvimento Científico, CNPq, as universidades federais, em regra, são autarquias, o Banco Central, o IBAMA, por exemplo. A gente não imagina que o IBAMA seja uma instituição descentralizada, mas é uma autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, e vai ser vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Em nível estadual, nós temos, por exemplo, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Em nível municipal, o Instituto Planejamento Urbano de Florianópolis, uma autarquia municipal. Então, nos 3 níveis é possível ter autarquias. Como eu já mencionei antes, o grau de autonomia da autarquia frente à administração direta vai ser determinada por lei. A lei vai definir a margem mínima de autonomia que ela tem que ter uma personalidade jurídica própria, ter um nome próprio, ter um patrimônio específico atribuído a ela. Para existir, eu preciso de patrimônio. Então, esse é o mínimo. O limite máximo de autonomia, ela não pode ter poderes que tornem imune ao controle e tutela da administração direta. Então, o mínimo de controle tem que existir sobre essa instituição, nem que seja para alternância dos cargos de chefia, que é o que acontece, por exemplo, nas universidades. Existe um mandato. O reitor não pode ser trocado a qualquer momento. Ele vai ter que terminar o mandato dele e depois vai ser indicado novamente. Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem, para vocês visualizarem quando a gente fala que é criada por lei. Trouxe o exemplo da Lei 7735, que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Ali no artigo 2º termina: é criado o IBAMA, autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, etc., etc., com a finalidade de, ele fala, exercer o poder de polícia ambiental, primeira finalidade dela. Tem outras, tá? Mas lembre-se, poder de polícia, autarquia. Artigo 3º, o IBAMA será administrado por um presidente e 5 diretores designados pelo presidente da República. Aqui está o limite, aqui está a ligação direta com a administração direta, perdão da repetição, da redundância. Então, um presidente e 5 diretores que são designados pelo presidente da República. Grau de autonomia, continuando, estrutura organizacional própria, competências atribuídas em lei, orçamento próprio. E esse grau de autonomia vai sempre depender de fatores políticos. Uma outra grande diferença da autarquia para as outras entidades. Prerrogativa processual, ela tem a mesma prerrogativa que a administração direta em relação aos prazos processuais. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, que a gente vai ver depois que tem fundação de direito público e de direito privado, mas as de direito público vão gozar de prazo em dobro, para as manifestações processuais. E, no artigo 109 da Constituição, fala da competência. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Então, quando houver participação de uma entidade autárquica federal, a competência da Justiça Federal. Prazo prescricional é de 5 anos, então é o mesmo prazo também que é aplicável à administração direta. Cobrança de créditos, a autarquia pode escrever em dívida ativa. Representação judicial, também uma outra diferença. Eu não preciso juntar instrumento procuratório, eu preciso juntar a procuração para representar
uma autarquia, basta demonstrar que eu sou advogado dessa instituição. E o pagamento de dívidas é feito por precatório. Precatório é uma lista, tá, dos tribunais. Aqui eu coloco um vídeo em aula explicando o que são precatórios. Recomendo que vocês assistam. É um vídeo de 2 ou 3 minutos, bem simplesinho, explicando o que é um precatório. Só realmente visualizar o que é um precatório, se vocês ainda não sabem o que é. Imunidade tributária. Elas têm, sem prejuízo de outras garantias de segurança do contribuinte, da União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, e essa vedação ela também se estende às autarquias e às fundações mantidas pelo poder público. Por evidente, né? Se eu tenho uma fundação ou uma autarquia que é mantida pelo poder público, que não tem objetivo de lucro, ela tem que ter imunidade tributária, da mesma forma que as outras instituições. Qual é o regime de pessoal? Regime de agentes públicos na categoria servidores públicos, estatutários, se exige concurso, eles têm que observar o teto remuneratório, eles não podem ganhar acima do teto, eles têm estabilidade. E onde é que essas pessoas, digamos que eu tenho um problema em relação aos meus vencimentos, eu tenho um problema lá na minha relação de trabalho, aonde que vai ser julgada essa ação? A Justiça Comum ou Justiça do Trabalho? Em relação dos servidores. Onde é que é questionado? Em regra, a Justiça Comum. Por que em regra? Porque antes da unificação dos regimes, eu poderia ter, dentro das autarquias, pessoas trabalhando com o regime da CLT. E eles seriam julgados pela Justiça do Trabalho. Mas, em regra, tem um regime próprio de trabalho. Tá? Isso é a regra atual. Então, é a Justiça Comum. Vocês vão abrir um processo na Justiça Comum, não na Justiça do Trabalho, para discutir essa relação, esse vínculo do trabalho dos estatutários. Bom, depois no próximo vídeo a gente fala sobre autarquias especiais. Esse vídeo já deve estar bem longo, vocês já devem ter dormido. Continuamos no próximo, então.